Vamos agora dar início à ordem de trabalhos com o ponto número 1. Na última sessão não foi possível porque o Sr. Presidente se encontrava em representação da Câmara no estrangeiro. Teremos a apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa acerca da atividade municipal. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito rapidamente para dar duas boas notícias. A primeira é que, não tendo tido ocasião de preparar esta intervenção, vou poupar os senhores deputados a ouvir-me, e a segunda boa notícia é que, sendo poupados a ouvir-me, fico com tempo disponível para poder responder mais detalhadamente às questões que certamente irão colocar à Câmara. Gostaria de ressalvar este facto. Espero que pedir a vossa compreensão, que não traduz menor respeito pela Assembleia, mas de facto, de todo em todo, um imprevisto impediu-me de preparar essa intervenção. Mas, naturalmente, procurarei compensar, dando melhores respostas, ou pelo menos mais demoradas respostas, às questões que não deixaram de colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Faz favor, muito obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelas diferentes questões que foram colocadas e queria começar por agradecer ao Sr. Deputado Modesto Navarro, que teve a gentileza de procurar fazer uma síntese da minha informação escrita. Mas, não obstante o esforço que eu sei que fez por ser fiel àquilo que tinha sido incluído na minha informação, apesar de tudo eu tenho que o complementar porque se esqueceu de algumas passagens que também me pareceram importantes. Talvez não tão importantes como aquelas que referiu, ou não tão animadas como a inauguração do Beleza, mas, de facto, importantes também. Por exemplo, o aprofundamento e o alargamento das zonas de emissão reduzida. Penso que é um tema importante e que lhe tinha escapado na sua leitura. Obras de requalificação, como a da Quinta do Bom Nome ou da Fonte Luminosa, que também lhe passaram. A conclusão do túnel do Marquês, que, independentemente das várias polémicas que suscitou, não deixa de ser um facto relevante. E, sobretudo, uma passagem que me parecia muito importante na minha formação e que não teve eco em nenhuma das intervenções, nem sequer na intervenção informada de uma leitura tão atenta pelo Sr. Deputado Modesto Navarro, que é a aprovação da Estratégia Integrada para a População Sem Abrigo. E este é um documento muito importante que a Sra. Vereadora Helena Roseta levou à sessão de Câmara, fruto do trabalho e da concertação na rede social e que prevê, precisamente, uma ação articulada para responder de uma forma multimodal através, seja dos centros de emergência, seja dos centros de alojamento temporário, seja de experiências do hotel social a desenvolver, desde logo, em primeiro lugar, na freguesia de São José, ou respostas de habitação individualizada, como a que o movimento Casas Primeiro tem vindo a animar. E, sobretudo, um projeto muito ambicioso e que é uma fasquia muito importante que é assumida nesta estratégia, através dos núcleos de apoio social, da criação de uma rede de refeitórios por toda a cidade, do qual desde logo mobilizámos um dos nossos refeitórios, para obter este objetivo essencial. Que as pessoas deixarem de ser servidas na rua e por serem alimentadas em condições infra-humanas no meio da rua, para poderem ter direito a uma refeição em condições dignas, à mesa, com cadeira, com talher, em condições de higiene e de dignidade humana nos refeitórios que estão disponíveis na cidade de Lisboa. E por isso, talvez me permita recomendar uma leitura mais aprofundada desta obra, que não tem, obviamente, a qualidade literária de outros textos, dignamente que o deputado Modesto Navarro é autor, mas que, apesar de tudo, tem um pouco mais de informação que a leitura um pouco aligeirada que fez lhe permitia ter. Pergunta
com muita oportunidade o que pensamos sobre a proposta de lei do arrendamento urbano. Muito bem, nós, como sabe, mal foi apresentada a proposta de lei, a Câmara desenvolveu um conjunto de iniciativas, com base numa moção que foi apresentada pelo Sr. Vereador Ruben Carvalho e uma outra apresentada pela Sra. Vereadora Helena Roseta, e que solicitámos reuniões, em primeiro lugar, à Sra. Presidente da Assembleia da República, que nos concedeu, com a Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que também nos concedeu, e, finalmente, um pedido de audição na Comissão Parlamentar que está a tratar desta proposta de lei e que teve lugar ou a semana passada ou há cerca de 15 dias. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que este tema do arrendamento urbano tem um tal passado histórico que é difícil hoje encontrar uma solução que responda a todos os males que ao longo de décadas foram sendo acumulados. E por isso, utilizando aquela expressão que eu tenho citado, que aprendi do professor Jorge Leite, que é difícil endireitar a sombra de uma vara torta, é de facto difícil endireitar a sombra desta vara. Mas a conjuntura em que vivemos recomenda, efetivamente, extrema prudência nas alterações legislativas em matéria de arrendamento urbano. Nós vivemos desde a década de 70 até, eu diria, pelo menos há um ano, num ciclo que morreu, que foi um ciclo assente na promoção da construção nova e no seu fomento por via do acesso ao crédito fácil. Para dinamizar a economia, foi uma opção feita e assumida nos anos 70, apostou-se na construção nova e na dinamização do mercado de construção por via do financiamento bancário. E depois, no financiamento da aquisição, de forma a garantir o pagamento do primeiro crédito e a transferência do promotor imobiliário para as famílias do custo financeiro desta operação de construção. Com as consequências que são conhecidas, foi um ciclo que decorreu. Esse ciclo, estou convencido, que morreu seguramente para as próximas décadas e nós regressaremos a um ciclo que era o ciclo tradicional, que aconteceu até, digamos, à minha geração, que é as pessoas acederem à habitação por via do contrato de arrendamento, e isto é uma oportunidade extraordinária para a cidade de Lisboa. Uma oportunidade porque significa que o investimento se vai redirecionar da construção nova para a reabilitação e da aquisição de casa própria para o arrendamento. E o facto da cidade ter acumulado um estoque bastante vasto de fogos de veludos vai permitir responder a estas necessidades e a estas novas circunstâncias do mercado. E eu diria que, se há males que vêm por bem, este é o bem que vem do mal da crise que todos estamos a viver. E, portanto, eu diria, em primeiro lugar, que não creio que seja tão necessário como terá sido, eventualmente, há 30 anos atrás, intervir na legislação, porque a própria conjuntura vai fazer mais pelo mercado de arrendamento do que qualquer alteração legislativa. Por mais alterações legislativas que se fizessem, até há 2 anos atrás, não era possível competir com a aquisição de casa própria, pela razão simples que, tendo a aquisição menor custo financeiro mensal do que qualquer arrendamento, o comportamento racional de qualquer agente económico era comprar e não arrendar. Obviamente, a situação alterou-se e essa alteração vai se projetar necessariamente na dinâmica do mercado. Em segundo lugar, nós devemos olhar para a informação mais recente que temos sobre o que é que está a acontecer na cidade. E, designadamente, a informação que nos é fornecida pelo Censo 2011. E o Censo 2011 dá-nos um retrato muito diferente do que aquele que tínhamos com os censos de 2001. Em primeiro lugar, nós ficamos a saber uma coisa fundamental. É que 36% dos contratos de arrendamento atualmente em vigor na cidade de Lisboa, 36%, já são posteriores à legislação de 2006.
E o número de contratos de arrendamento que é anterior a 1990 já não é maioritário. E a maioria dos inquilinos são pessoas com mais de 60 anos. Ora, o que isto significa é que, entre aquela idade que consensualmente se estabeleceu como merecedora de proteção social na situação de arrendamento, mais de 65 anos, e aquilo que é a maioria da população existente e da antiguidade dos contratos, nós já estamos a falar, verdadeiramente, de uma situação que para uma fatia muito reduzida da população. Mas uma fatia que, sendo reduzida, é uma fatia que está numa situação que carece de proteção social e que merece que a lei lhe garanta tranquilidade e segurança neste ciclo da vida em que se encontra. E, portanto, eu diria que, perante a informação que existe do censo, perante aquilo que é a dinâmica do mercado e da alteração da conjuntura, recomenda-se que não se mexa, ou que se mexa com a maior prudência possível na legislação em matéria de arrendamento. Em concreto, esta iniciativa suscita três problemas particulares, ou melhor, três problemas particulares e duas questões importantes. Primeiro problema de fundo. Eu acho que é um erro desligar-se, como se desliga nesta proposta de lei, a atualização da renda do estado de conservação do imóvel. Um dos ganhos da legislação de 2006 era fazer depender uma coisa da outra. E dirão, mas a legislação de 2006 foi um fracasso, não foi aplicado. Bom, nós sabemos hoje que 36% dos contratos já são posteriores a 2006. O que efetivamente se verificou é que as partes, senhorios e inquilinos, foram hábeis em contornar toda a tramitação prevista na lei. E, portanto, recorreram pouco às comissões de avaliação, comunicaram pouco às finanças a atualização das rendas e, portanto, encontraram formas consensuais de responder àquilo que era necessário responder. E isto significa simplesmente uma coisa, é que as partes estão a encontrar formas de obterem a melhoria da habitação e a melhoria da remuneração das rendas sem necessidade de intervenção do legislador. Mas a verdade é que os contratos estão a renovar e não haveria 36% de contratos de arrendamento posteriores a 2006 só com população nova, a não ser que tivéssemos assistido, sem darmos por isso, a uma vaga de novos residentes na cidade de Lisboa, a que infelizmente não assistimos. Segundo, e por isso, acho que é necessário manter este mecanismo de ligação, atualização, estado de conservação. Até, aliás, devo dizer que temos agora uma boa oportunidade para que isso possa fazer sem a carga burocrática toda prevista na legislação de 2006. É que, tendo sido estabelecido pelo Estado que tem que proceder à atualização do IMI no próximo ano, e sendo que a atualização do IMI pressupõe e exige uma avaliação do estado de conservação, porque é que não se aproveita essa avaliação do estado de conservação para o duplo efeito de IMI e para o efeito também em matéria de rendas? Sem necessidade das comissões de avaliação, sem necessidade disso tudo, e simplesmente de uma forma mais ágil, mas nunca deixando de condicionar a atualização da renda à avaliação do estado de conservação. Segundo erro, do meu ponto de vista, e que é merecedor de preocupação, é desde já se decidir e fixar um calendário para a atualização das rendas e remeter-se para o futuro a definição dos mecanismos de proteção social. É evidente que todos sabemos que a lei prevê que a atualização é gradual. Mas sabemos desde já qual é o ritmo a que vai avançar a atualização. E nada sabemos sobre a proteção social que venha a ser garantida. Eu percebo a dificuldade, porque já também tive que enfrentar essa dificuldade. E, de facto, todos estamos de acordo. É uma injustiça serem os senhorios a suportar o custo social das rendas, do baixo preço das rendas, e o que mandava à Justiça é que esse custo fosse suportado pelo Estado. O problema não é esse. O problema hoje é o mesmo que foi ontem e é o mesmo que será amanhã. É que o Estado não tem dinheiro para substituir aos senhorios nessa função. E, portanto, o que a lei faz é o que é simples. Quer dizer, muito bem, subimos já e a proteção social logo se verá. Há de passar a troika, há de passar a crise e então aí vamos ter.
Então isso não acontecer. Isso não obstante passar a troca ou passar a crise, continuará a não haver dinheiro, como não houve dinheiro ao longo destas décadas para garantir essa proteção social. O que é que vamos dizer e o que é que vamos fazer? E eu chamo a atenção que este é um problema que, aliás, tem uma configuração geográfica muito clara na cidade de Lisboa. E em que atingirá não só as camadas mais populares e mais desprotegidas, mas atingirá duramente a classe média que reside nas avenidas novas da cidade de Lisboa. É a época dos contratos, é a idade dos residentes, é aí que mais duramente serão atingidos por esta nova lei do arrendamento. E, portanto, recomendo muita cautela, porque esta crise que estamos a viver e a sua relação com esta lei pode fazer fragilizar e atingir setores sociais habitualmente protegidos das crises cíclicas, que não têm a resiliência tradicional que muitas camadas sociais têm a este tipo de crises e que vai ser mais difícil de acomodar e encontrar resposta para esta situação. Em terceiro lugar, eu acho que é um erro pensar que basta mexer no mecanismo do despejo para reforçar a confiança dos proprietários na colocação das casas no mercado. Há outros mecanismos tão ou mais importantes e com menor risco social, aliás, do que mexer no mecanismo do despejo. Há uma, que tenho visto no jornal, que a maioria parece estar a considerar, que é a introdução de uma taxa liberatória para os rendimentos prediais. E que eu acho que devia ser pelo menos igual ou inferior, desejavelmente, à taxa liberatória das aplicações de capital. Segundo lugar, era necessário aproveitar, como a vereadora Helena da Roseta tem insistido bastante, experiências positivas, como a experiência existente em Espanha, relativamente ao seguro de arrendamento, de forma a promover e reforçar a segurança dos proprietários e da relação de arrendamento. Estes são, eu diria, as questões principais. Depois há outras. E há uma dimensão que tem sido menos debatida, que não goza, obviamente, do mesmo dramatismo que o arrendamento habitacional goza, mas que é o impacto que isto pode ter relativamente ao pequeno comércio e ao comércio de rua. E relativamente a isso, eu acho que é preciso também meditar bem sobre os impactos que esta lei pode vir a ter em matéria de arrendamento comercial. Mantendo no tema de arrendamentos, a senhora deputada Maria José Pinheiro Cruz veio questionar, queixar-se do atraso na resposta ao requerimento, o que eu me penitencio, e creio que hoje mesmo serão entregues os contratos de arrendamento. Mas mais importante que os contratos de arrendamento, acho que era importante fosse ver o trabalho que está a acontecer nas unidades de coordenação territorial. E felizmente uma já está devidamente instalada e a trabalhar, a da zona oriental, e acho que quando vir o trabalho que está a ser feito, veremos bem as vantagens desta reestruturação, que aproveito para dizer à senhora deputada Cláudia Madeira que não promoveu o despedimento de ninguém, como aliás sempre dissemos, que não promoveria, nem visava promover o despedimento de quem quer que seja. O senhor deputado João Casimiro veio recordar o acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda, que verdadeiramente não acabou, porque nunca ninguém pôs termo a esse acordo. E fico feliz por recordar esse acordo. Lamento que o contributo do Bloco tenha sido tão limitado, visto que rapidamente se pôs à margem desse acordo, mas a verdade é que quer o PS, quer em particular o Sr. vereador Sá Fernandes, se empenharam bastante em que ele tivesse execução, mesmo sem o Bloco, e às vezes, infelizmente, contra o Bloco. Agora, quanto ao orçamento participativo, sejamos claros. Primeiro, o orçamento participativo na cidade de Lisboa não abrange uma porcentagem ínfima do orçamento municipal. Abrange 5 milhões de euros, o que é uma porcentagem significativa do orçamento de investimento na cidade de Lisboa. Em segundo lugar, não há nenhuma autarquia onde o processo participativo tenha um caráter tão deliberativo como tem na cidade de Lisboa. Como sabe, o nosso orçamento participativo não é como o de algumas juntas de freguesia ou de alguns municípios
que tem um caráter meramente consultivo. Não. Tem caráter deliberativo. As pessoas decidem, as pessoas votam e o município executa a decisão das pessoas, e é isso que tem dado a este orçamento participativo um caráter absolutamente exemplar. E temos utilizado este orçamento participativo como base para a sua diversificação. E diversificação, aliás, o Sr. Deputado surpreende pela sua desatenção, precisamente na lógica que aqui disse que não era seguido, que era a lógica da sua diversificação por bairros ou da sua lógica de diversificação por segmentos específicos da sociedade. Ora, nós, no ano passado, já tivemos o OP escolar, precisamente vocacionado e exclusivamente dedicado à população escolar, e o processo que a Sra. Vereadora Helena Roseta tem dinamizado dos bairros BIP-ZIP, mais não é do que um orçamento participativo, diretamente e especificamente vocacionado para os bairros. É verdade que este ano tivemos de limitar o montante afeto ao orçamento participativo. Em vez de 5 milhões, 2 milhões e meio. Duas razões fundamentais. Uma, que creio que ninguém ignora, que é o facto de termos limitado significativamente as despesas de investimento face à dificuldade de financiamento com que o município se tem confrontado. Segunda razão é porque, de facto, temos em carteira muitos projetos para serem concluídos na área dos orçamentos participativos de diversos anos e que devem ser concluídos. E estando nós a cerca de ano e meio da conclusão deste mandato, era importante concluirmos este mandato com este ciclo de participação integralmente cumprido, de forma a que o próximo mandato se possa iniciar com um novo ciclo de participação totalmente livre. Pôs uma outra questão, que é o facto de termos limitado o montante a financiar por cada uma das iniciativas. E isso fizemos-lo precisamente porque queremos multiplicar as iniciativas e dificultar a concentração do financiamento num número muito limitado de iniciativas, fruto da maior capacidade de mobilização dos grupos que se mobilizam em torno das propostas do orçamento participativo. Porque aquilo que nós temos verificado ao longo destes 4 anos é que quanto mais alargamos o universo, felizmente, maior diversificação de propostas e maior diversificação de projetos temos conseguido obter. No primeiro ano, como se recordam, houve uma participação bastante limitada e todos os projetos foram vocacionados para a área das bicicletas. Ou eram pistas, ou eram estacionamentos, ou era isto, ou era aquilo, mas tudo na área das bicicletas, porque foi o grupo que mais se mobilizou, havia pouca participação e, portanto, rapidamente teve maioria para concentrar aí o investimento. Ora, nós quisemos plafonar o montante máximo de forma a que o maior número de projetos, o maior número de grupos, o mais diversificado possível, pudesse aceder ao orçamento participativo e não concentrar tudo numa única área, como infelizmente tem acontecido. Porque se formos ver, tem havido ao longo de todos os anos uma concentração excessiva numa determinada área de intervenção e menor diversificação. E devemos estimular que essa diversificação se venha a existir. O Sr. Deputado António Arruda, queria em primeiro lugar agradecer-lhe as palavras simpáticas que nos dirigiu e dar-lhe o ponto de situação relativamente ao estado das diferentes piscinas. No que diz respeito às piscinas dos Olivais, o contrato, como se lembra, nós fizemos um concurso e depois do concurso estar adjudicado, houve uma alteração ainda no anterior governo do IVA aplicável às piscinas. E essa alteração do IVA de 6% para 23% alterou profundamente o modelo de negócio com base no qual os concorrentes se tinham apresentado a concurso. E a primeira reação dos concorrentes foi, obviamente, querer renegociar com o município as condições que tinham oferecido. Mas essa renegociação implicava necessariamente a alteração das condições de concurso, ou seja, exigia a sua anulação e a reabertura do concurso. Ora, as condições de mercado em que nos encontrávamos, termos em conta que já tinha havido um concurso deserto, tendo em conta que a este segundo concurso já só tinham vindo 2 empresas espanholas e que, se anulássemos verdadeiramente o risco que tínhamos é não termos nenhuma entidade a concorrer e a adjudicar,
foi necessário fazer um esforço de negociação muito importante, e queria felicitar o Sr. Vereador Manuel Brito pelo seu resultado, de forma a que os adjudicatários se mantivessem interessados, não obstante a alteração que se tinha vindo a introduzir. Felizmente isso foi possível, e neste momento o contrato para a piscina dos Olivais foi assinado no passado dia 23 de fevereiro. Até ao final deste mês têm que ser entregues os projetos de arquitetura completos e depois está previsto 12 meses de obra para a reabilitação da piscina dos Olivais. Portanto, se não voltar a haver qualquer incidente perturbador, dentro de ano e meio teremos certamente a piscina dos Olivais concluída e devolvida à cidade de Lisboa. Quanto à piscina do Arieiro, aqui ao lado, o contrato será assinado dentro de 10 dias, no dia 10 deste mês. Haverá 3 meses para a apresentação dos projetos e também 12 meses para a execução da obra. Quanto à piscina do Campo Grande, o processo está mais atrasado, porque os adjudicatários consideraram essencial ter um parque de estacionamento associado à piscina. Não é um local fácil para a instalação de um parque de estacionamento e, portanto, foi difícil encontrar uma solução que viabilizasse a existência do parque de estacionamento. Neste momento, com a colaboração da EML e da Direção Municipal de Tráfego, está encontrada a solução. Estão a concluir o projeto e a orçamentação do parque de estacionamento e, portanto, vai ser ultrapassada também a questão relativa à piscina do Campo Grande, embora essa, como lhe digo, mais atrasada do que os outros 2 casos. Queria, em primeiro lugar, tranquilizar o Sr. Deputado Gonçalo da Câmara Pereira, que não tenciono concorrer consigo a dar música. Já nos deu aqui bastante música para a satisfação geral da sala e eu não vou concorrer consigo relativamente a essa matéria. Mas há uma coisa que, apesar de tudo, vou concorrer, que é a matéria de memória. E, portanto, quando pergunto o que é que fazemos pelo Rio Tejo, eu gostaria de lhe recordar, apesar de tudo, que fizemos só uma pequena coisa singela. É que foi com este Executivo que finalmente ficou concluído o sistema de saneamento e, pela primeira vez, o esgoto do equivalente a 200 mil habitantes deixou de ser debitado no teste em qualquer tipo de tratamento e é hoje encaminhado para a ETAR de Alcântara e esta pequena mas singela obra teve só o efeito de, felizmente, o Rio Tejo hoje já estar em renaturalização e a fauna do Tejo já se ter vindo a renovar profundamente. Como sabe, já têm circulado fotografias que os golfinhos nos voltaram a visitar e tenho esperança que, conforme o processo de regeneração vá prosseguindo, cada vez mais golfinhos venham e que, mesmo olhando para a freguesia dos Prazeres, não se assustem e voltem para trás e continuem a vir a visitar o Tejo. E há outra obra muito importante que está em curso, não sei se tem passado por lá, mas recomendo, que é uma obra que, aliás, tem causado e causa todos os dias muito incómodo às pessoas, mas que é da maior importância para a aproximação dos cidadãos ao rio, que é a obra que está em curso na Ribeira das Naus. E a construção de um parque entre o Terreiro do Paço e as agências europeias no Caixodré, de forma a que toda aquela frente rio, na zona mais nobre da cidade, passe a ser não uma zona privada do acesso dos cidadãos, mas, pelo contrário, uma zona de acesso público, franco, e que os lisboetas possam fruir no centro da cidade do Rio Tejo. E, portanto, só estas 2 coisas, eu penso que, se neste mandato conseguimos fazer mesmo estas 2 coisas, são 2 contributos muito grandes que fazemos para a aproximação da cidade ao Rio. A senhora deputada Cláudia Madeira coloca-nos uma questão absolutamente angustiante, que é saber se uma bicicleta for roubada na via pública, quem é o responsável? É o Presidente da Câmara? É o vereador? É o diretor municipal? O diretor de departamento? O chefe de divisão? Ou mesmo os senhores deputados que não nos fiscalizaram devidamente? Senhora deputada, eu pensei bastante sobre o assunto e só encontrei uma resposta. É o ladrão. É o ladrão. É o ladrão. O responsável pelo roubo é o ladrão. Não sou eu, não é o senhor vereador, não é ninguém na Câmara, é mesmo o ladrão que é o responsável. E nós temos que ter consciência que gerir uma cidade não é ser pai dos cidadãos da cidade. Nós não temos que ter a atitude paternalista relativamente aos cidadãos.
Há uma responsabilidade de cada um de nós, há um risco de cada um de nós, desde o momento que acordamos até voltarmos a dormir, e mesmo a dormir, continuamos numa situação de risco que temos de saber e que temos que assumir. Há riscos naturais, há riscos sociais, há riscos sanitários, há riscos. E não podemos ter esta ideia de que a administração, seja ela qual for, tem que representar, antecipar, prevenir e resolver todos os riscos na vida na sociedade. Não, há riscos na sociedade. Nós andamos na rua, podemos ser assaltados. Nós estacionamos o carro pode se danificar. Nós estacionamos a bicicleta, ela pode ser roubada. Isso acontece e a responsabilidade não é da administração. A responsabilidade é nossa e dos outros cidadãos com quem classifico, que são tão cidadãos como nós, mas que têm o hábito de não estacionar a bicicleta, mas de roubar a bicicleta que nós estacionamos, e esse risco é dele, a culpa é dele, não é nossa e não temos que assumir. Já quanto ao convento do Desagravo, queria também tranquilizá-la, tranquilizar todos os utentes das 5 escolas que se vão fundir no convento do Desagravo, e já agora, se não se importa, tranquilizar-me a mim próprio, que ando sempre intranquilo com esta matéria, que é o seguinte: neste momento os projetos de especialidade estão adjudicados e todos os projetos estarão concluídos até ao final deste mês de maio. O calendário que prevê que a revisão dos projetos seja concluída até junho e que a empreitada possa ser lançada até ao final de julho. Se isto acontecer, nós poderemos estar, enfim, com otimismo, no início de 2013, a adjudicar a empreitada e a que a empreitada decorra durante o ano de 2013, para abrir, não no início, mas seguramente a meados do ano letivo 2013-2014. Não, disse meados, disse não no início, mas meados, 2013-2014. Quanto ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo Estevão, tomei boa nota e vou ver, visto que eu não costumo de facto ir de carro à procissão. Eu vou à procissão, mas vou a pé. Aliás, na companhia habitual do seu secretário, em quem costuma delegar a sua representação nessa procissão. E portanto, como deve imaginar, sou mesmo o último que gostaria de não poder passar com a procissão pela rua estar fechada nesse dia tão importante. Finalmente, ao Sr. Deputado Silva Dias, verifico que o Sr. Deputado Silva Dias deixou de nos fazer a pergunta que habitualmente fazia, que é saber quando apresentam o plano diretor municipal. Quando é que apresentam o plano diretor municipal? Foi uma pergunta angustiante que nos colocou durante 4 anos. E essa pergunta deixou de ser feita. E a pergunta era feita com um bom propósito. Quer dizer, é que não apresentam o plano diretor municipal e, ao mesmo tempo, andamos aqui a fazer e a submeter à Assembleia Municipal planos de urbanização e planos por menor, planeando a retalho, em vez de planearmos integradamente através do plano diretor municipal. E nós fomos dizendo, vamos fazendo uma coisa, vamos fazendo outra. Avançamos com os PPs e PUs enquanto vamos fazendo o PDM, e virá o PDM que não deixará de refletir os PUs e os PPs, e tudo será feito e garantida a coerência pela simultaneidade dos atos, e tudo a Assembleia Municipal assegurará. Continuamos a dizer o mesmo, só que já deixámos de ouvir a pergunta: quando é que apresentamos o plano diretor municipal? E o senhor deputado deixou de fazer essa pergunta por uma razão fundamental. É que nós já apresentámos o plano diretor municipal nesta Assembleia, quando? Estamos nós em maio. Não o apresentámos em abril, nem em março, nem em fevereiro, nem em janeiro, nem em dezembro, nem em outubro, nem em novembro, nem em outubro. Apresentámos no dia 26 de setembro, apresentámos a esta Assembleia Municipal o plano diretor municipal. E por isso, Sr. Deputado, eu percebo a sua preocupação. Registro que já não nos pergunta quando é que temos o plano diretor municipal. Mas agora permita-me que eu lhe faça uma pergunta. Ó Sr. Deputado, quando é que temos o plano diretor municipal? É que agora a curiosidade é minha, já cá está desde 26 de setembro, quando é que temos o plano diretor municipal? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente.